agora para uma entrevista importante. A gente vai falar com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressista, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Senador, agradeço muito a sua presença aqui no 360 e a pergunta é muito simples. Está todo mundo querendo saber em Brasília, no Brasil todo, por que o senhor, mesmo sendo abertamente contra o governo, votou a favor da reforma tributária? Boa tarde. Olha, em respeito à minha coerência, à minha história, a tudo que eu passei 30 anos defendendo uma reforma tributária no nosso país, não é pelo fato de ser governo ou oposição, como eu sou agora, eu acho que não tem ninguém mais da oposição a esse governo do que eu, pode ter igual, mas não. Eu iria mudar meu posicionamento de uma vida inteira, as pessoas, eu ia perder a credibilidade. Se nós que somos da direita, eu me considero um homem muito liberal, não defendemos uma reforma tributária em um país que tem um sistema tributário mais louco, mais irracional do mundo, o que eu poderia dizer para as pessoas que acreditam em mim? Então, eu votei, acho que não fizemos uma reforma ideal, eu até estou dando a nota em torno de 6, 7, mas o sistema tributário do nosso país é zero. Então, onde eu aprendi lá no meu Piauí, no Santa Maria Gorete, quando eu fiz a alfabetização, 6, 7 é maior do que zero. Então, é por isso que eu votei e assumi essa posição. Se vocês olharem a votação na Câmara dos Deputados, eu, como presidente do partido, me posicionei favoravelmente. Então, em poucos dias, eu ia mudar de posição. Por quê? Não tem justificativa nenhuma. Você está dizendo que votou por coerência, apesar de ter sido ministro de Bolsonaro. Senador Jussara Soares, nessa conversa conosco. Boa tarde, senador. Que bom ter aqui o senhor aqui com a gente. A minha questão é se o senhor não recebeu uma ligação, um pedido especial do ex-presidente Jair Bolsonaro para que o senhor votasse contra, uma vez que ele entrou nessa campanha contra a aprovação da reforma tributária. E se não ficou nenhum mal-estar, um constrangimento por o senhor ter votado a favor da reforma do governo Lula? De forma nenhuma, o presidente entendeu o meu posicionamento. Eu tenho uma lealdade, uma gratidão, e enquanto o presidente Jair Bolsonaro estiver na vida pública ou sendo candidato ou apoiando candidato, eu estarei a seu lado. Muita gente, você mesmo aqui em Brasília, achava que, passadas as eleições, eu iria aderir a esse governo. Muita gente se surpreendeu e eu continuo firme na oposição a esse governo, leal ao presidente Jair Bolsonaro. Ele entendeu perfeitamente, eu já disse ontem que iria votar por coerência, por questões até partidárias, por ter meu partido teve uma importante missão na Câmara dos Deputados, na relatoria, pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Então, o presidente entendeu, eu jamais me afastarei do presidente Bolsonaro e ele está plenamente consciente dos meus atos e da forma que eu votei no dia de ontem. Só esclarecer, o senhor disse ontem a Jair Bolsonaro que ia votar a favor da reforma tributária, é isso, senador? Exatamente. Senador. Eu relatei a ele quem seriam os senadores que iriam votar favoravelmente, quem são os senadores que iriam votar, que foi eu e o senador Laércio, que iríamos votar a favor da reforma. Senador Clarice Oliveira conosco nessa conversa. Olá, senador, tudo bem? Prazer ter o senhor aqui. Senador, eu queria puxar um pouco esse tema da votação da reforma tributária, esse voto favorável do senhor, para discutir um pouco o que a gente ouve nos bastidores a respeito do seu posicionamento em relação ao governo. Alguns aliados, inclusive até alguns próximos do senhor, em reservado eles dizem para a gente que o senhor participa, de certa forma, das negociações com o atual governo, informalmente. Tem gente que cita, por exemplo, que o senhor teria participado das negociações para indicações na Caixa Econômica Federal. Eu queria saber como que o senhor responde a isso, tendo à luz, é claro, essa votação no Congresso Nacional e outras votações estratégicas que são consideradas importantes aí pelo seu partido, inclusive na agenda econômica. Vocês têm acompanhado minhas entrevistas, meus posicionamentos, meus artigos, minhas votações aqui ao longo do tempo. Mas com pouco tempo vocês vão saber se tem alguma pessoa ligada ao senador Ciro lá na Caixa Econômica Federal. Eu sempre coloquei que o grande
ganho que a sociedade brasileira teve no governo do presidente Bolsonaro foi nós termos blindado as nossas estatais. Eu sou contra partidos políticos, deputados, senadores indicarem estatais. Vocês vão ver que em pouco tempo, o que estão fazendo com as estatais brasileiras, eu espero que não aconteça isso na Caixa Econômica Federal, vocês vão ver os escândalos que vão acontecer no futuro, o que estão acontecendo na nossa Petrobras, uma empresa que tão importante estrategicamente para o nosso país e que hoje está totalmente aparelhada. E com isso você viu o valor da Petrobras vale muito menos do que valia no ano passado, bilhões de reais a menos, que isso é dinheiro do contribuinte, dinheiro do consumidor. Vocês vão ver daqui a pouco o lucro das estatais vai passar a ter prejuízo no nosso país, porque nós temos um governo que utiliza as nossas estatais como moeda de troca para tentar conseguir apoio político. E fatalmente pode anotar, num primeiro momento, esse apoio político pode se consolidar, mas daqui a pouco a população que não está melhorando de vida, que não está recebendo os benefícios de um governo que só pensa em criar cargos para acompanhar e utilizar as nossas estatais e os ministérios como moeda de troca, vai cobrar do seu deputado, do seu senador, e tem eleição já no próximo ano. Mas, senador, mesmo que o senhor não tenha concordado, como o senhor disse, não é o seu partido que aceitou a Caixa Econômica Federal, aceitou fazer indicações e se comprometeu a votar com o governo? Existe aí uma troca? Em hipótese nenhuma. Quem fala pelo progressista é o seu presidente. E eu ainda tenho mais 3 anos de mandato. Então, o progressista jamais irá compor esse governo, jamais fará indicações, jamais irá apoiar as campanhas do presidente Lula ou de candidatos apoiados por ele. Então, podem ter certeza, o Partido Progressista é um partido de oposição, porque nós não estivemos com ele nas eleições, não acreditamos no seu governo, e tudo que nós dissemos na campanha eleitoral está se acontecendo. Eles iam fazer justamente isso com as estatais e os ministérios do nosso país. Senador Yuri Pita conosco nessa conversa. Obrigado, Raquel. Boa tarde, senador. Obrigado por estar conosco. Levando em conta o seu voto e o que o senhor disse dessa necessidade da reforma tributária, ela pode ser atribuída como uma vitória do governo Lula? E se sim, foi um equívoco do governo Bolsonaro não ter encampado esta reforma, dado que a PEC que foi aprovada foi apresentada em 2019, no primeiro ano do mandato de Jair Bolsonaro? Olha, nós tentamos fazer o máximo do governo do presidente Bolsonaro. E eu acho que, na minha trajetória de vida, tenho 30 anos de mandato, vou completar agora, o melhor governo da nossa história, o governo que enfrentou uma pandemia, enfrentou desastre, enfrentou guerra. Fizemos o possível, fizemos muito mais do que esse povo do PT fez aí em 20 anos. Agora, não dá para fazer tudo. Faltou a reforma tributária, faltou a reforma administrativa. Agora que nós vimos implementar todas essas mudanças no nosso país, nós não estamos mais no poder, né? Nós perdemos a eleição. Agora, eu acho que um erro, quem é no Brasil, você conhece algum político, alguma pessoa, até as pessoas que foram contra essa reforma, que defende o atual sistema tributário do nosso país? Todo mundo sabe que nós temos o pior sistema tributário do Brasil. Então, a forma correta, que eu acho que o erro das pessoas que foram contra a reforma tributária, é não apontar os erros, não tentar melhorar, não entrar nas discussões. Essa reforma não partiu do governo Lula. O Lula entrou agora nessa reforma essa semana. Ele quando foi votado a reforma na Câmara dos Deputados, ele só tinha interesse na questão do CAC, não tinha interesse na reforma tributária. E uma das coisas que mais me fez votar nessa reforma é a convicção que, quando ela for realmente implementada daqui a 5 anos, nós já temos tirado esse povo do PT, do governo, e nós vamos estar com pessoas que querem que o nosso país volte a crescer, que querem privilegiar quem vai empreender e que não vão estar interessadas em aumentar impostos no nosso país. Senador, além de votar a favor da reforma, o senhor pediu votos? Não, aí também já é demais, né? Eu acho que eu cumpri o meu papel. O Senado tem uma diferença muito grande da Câmara dos Deputados. Cada senador aqui é muito independente, vota de uma forma muito mais sem seguir a orientação de bancada ou sem seguir a orientação de liderança, como é a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados costuma os deputados seguir a orientação da liderança. Aqui eu costumo dizer que o Senado, cada senador é um partido.
Nós conversamos com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Senador, agradeço muito a sua presença aqui no CNN 360. Sempre muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês.